meus queridos alunos do terceiro ano do Colégio Curso Aplicação Taquara. Estamos aqui em mais uma videoaula e nesse momento iremos introduzir um conteúdo novo. É importante fixar, estudar bem, fazer os exercícios. Eu gostaria muito de parabenizá-los pelo envio das atividades, produção das resenhas. É isso mesmo, meus queridos alunos. Não deixem de assistir ao vídeo do Triste Fim do Policarpo Quaresma e ler a obra que está disponível lá na nossa sala de aula da Google. Enquanto vocês dão continuidade aos conteúdos normais da sala de aula, vocês também vão aproveitando para se inteirar dessa obra tão importante que será usada na avaliação da prova da UERJ. No nosso próximo podcast, que vai estar disponível junto com essa aula, eu faço toda uma análise sobre a obra e é importante que vocês ouçam com bastante atenção. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Bom, no nosso último encontro, nós falamos do pré-modernismo e introduzimos um pouco das vanguardas europeias que tratam exatamente dessas questões da repercussão das características conflituosas do pré-modernismo, não como escola literária, isso que é importante que se diga, mas sim como expressão das vanguardas europeias nas artes. Falamos desse pré-modernismo e todas as características gerais desse período transitório, mas precisamos agora tratar das características do modernismo. E antes de entrarmos no modernismo no Brasil, vamos apresentar o modernismo em Portugal. E, a partir desse conhecimento, desse estudo, interagirmos com a sequência, que aí passaremos sim a estudar o modernismo no Brasil. Então, existem características agora que são muito importantes e um artista em especial, um poeta, que é marcante e referência para todos aqueles que gostam de literatura e que sabem a importância da cultura no nosso dia a dia. Eu disponibilizarei no roteiro de leitura, de estudos, também esse link do Prezi, onde vocês vão poder aprender um pouco mais sobre todas as nuances e as características do modernismo em Portugal, e eu recomendo que vocês acessem. É muito importante para que a gente consiga conciliar todos esses conteúdos e fixar bem todas essas características muito específicas dessa escola literária. Vamos começar pontuando, como sempre, o contexto histórico do modernismo em Portugal. Então, olha o que a gente tem aqui. Em 1910, houve a proclamação da República e de Portugal, ok? Porque vocês sabem que Portugal vivia um regime monárquico, ok? Então, em 1910 a 1926, foi o período chamado da Primeira República Portuguesa. E que características marcaram esse período histórico? O domínio do Partido Democrático, com predominância centro-esquerdista, participação do país na Primeira Guerra Mundial, que vocês sabem que é o grande conflito que marca a iniciação, a continuidade do modernismo, e a instabilidade político-social. Todos os conflitos vão gerar isso, né? A insegurança, as dificuldades de lidar com esse período e todas as questões política, econômica, social e tudo aquilo que envolve um período conflituoso como uma guerra. E em 1933 a 1974, há o surgimento da ditadura. E essa ditadura ela foi liderada por Salazar. E daí todas essas questões que trouxeram uma época de opressão em Portugal. Falaremos das 3 gerações modernistas em Portugal, que têm suas características bem semelhantes às 3 gerações modernistas no Brasil. Mas aqui falaremos de modernismo português. Então vamos acompanhar aqui, já que estamos falando da questão temporal, vamos acompanhar a cronologia. Então a primeira geração foi marcada pela obra Orfeu, certo? A segunda pela obra Presença e a terceira pelo neorrealismo. É como se dentro do modernismo houvesse um resgate das questões realistas com uma nova roupagem. Então, nessa primeira geração, há, no início, em 1915, a fundação da revista Orfeu,
e o término dela se dá com a fundação da revista Presença. Então, todas as publicações literárias caracterizaram e servem como referência para a divisão dessas gerações modernas. A segunda geração é a fundação da revista Presença, que ocorreu em 1927, e em 1940 a eclosão, ou seja, o surgimento desse neorrealismo, que marca a terceira geração modernista em Portugal em 1940. Essas três gerações têm como principais escritores Fernando Pessoa, que é justamente o poeta que eu disse no início da nossa videoaula, e Mário de Sá Carneiro. A principal característica desse grupo é o comportamento iconoclasta, ou seja, há toda uma associação de imagens que servem como referência das ideias desse período. A segunda geração, os principais escritores Branquinho da Fonseca, José Régio e João Gaspar Simões. Esses autores marcam essa característica da segunda geração, que tem como marca o elitismo e a arte pela arte. Não há necessidade de marcar nenhuma presença nas produções artísticas dessa segunda geração, não. É a arte se bastando. E a terceira geração, nós temos como principais escritores Ferreira de Castro, Carlos de Oliveira, Fernando Amora, Alves Redol, José Cardoso Pires e Virgílio Ferreira, que tem como característica uma literatura engajada, as questões políticas se fazem presentes mais do que nunca. E aí começamos agora a detalhar essas características que marcam o modernismo português como um todo. Uma forte marca é a chamada orfismo, que é o domínio da metafísica e do mistério. Vejam como todas as ciências estarão dialogando nesse momento, né? É uma religiosidade esotérica, o gosto pelas ciências ocultas, um sebastianismo místico, e os escritores dessa geração, que vem da publicação da revista Orfeu, tornam-se herméticos, ou seja, fechados. Eles não são abertos a novas ideias. Prevalece aquilo que eles pensam e consideram como fundamental. A obra de Fernando Pessoa, uma das mais significativas já escritas na língua portuguesa, foi publicada 10 anos após a sua morte. Então, Fernando Pessoa, até hoje, é uma grande incógnita para todos nós, leitores de suas obras, e para todos nós que somos estudiosos da literatura e das obras de qualquer poeta. O desejo de escandalizar o burguês é uma forma de protesto, desajuste social e cultural, o cosmopolitismo, ou seja, a presença muito forte das questões urbanas, das grandes metrópoles, o elitismo, porque a partir do momento que eu estou fechando grupos, eu passo a privilegiar a minha elite, o meu grupo social. E a incorporação das propostas das vanguardas europeias. A partir do momento que há uma forte predominância de publicações, de obras, pinturas e esculturas, essas influências servem como marca e inspiração para a maior parte dos autores. A idolatria do poético, do não prático e do não burguês. Por que isso, gente? Porque já que é uma fase conflituosa e de protesto, eu tenho que ir na contramão daquilo que a maioria considera como um padrão de comportamento. E é essa a marca principal dos escritores dessa característica do orfismo, da revista Orfeu. O orfismo continua quando vamos abordar aqui como um movimento propriamente moderno. Ele se iniciou em 1915 e agrupou, aglutinou, reuniu jovens insatisfeitos com a estagnação da cultura portuguesa. De todos os países europeus, Portugal talvez seja aquele que tenha mais lentidão, que tenha um movimento cultural diferenciado da França, diferenciado da Itália, de outros países que primam pelas inovações. Portugal ele ascende de uma maneira mais lenta e muitos autores vão contra essa característica, eles querem quebrar esse padrão. Ideias futuristas, entusiasmados com as novidades trazidas pelas mudanças culturais postas em curso do século XX. Então, ao mesmo tempo que eu estou enquadrado, inserido dentro de uma questão hermética e fechada, eu também quero mudar isso.
E parece paradoxal, parece conflituoso, mas é assim mesmo que os artistas desse período se mostram o tempo todo. Eu preciso falar de uma maneira de protesto, de importância da valorização das minhas ideias, mas eu também não estou aberto a novas ideias. Então parece um comportamento paradoxo, na verdade, mas é assim que eles caminham e conseguem deixar o seu legado para as gerações posteriores. E aí nós começamos a falar, dentro do orfismo, de um artista muito expressivo, que é Fernando Pessoa. Ele é uma grande figura dessa geração orfista e ele é seguido de perto por Mário de Sá Carneiro, Alfredo Pedro Guisado, Santa Rita Pintor, Armando Cortes Rodrigues e Almada Negreiros. Todos eles autores de obras que se inspiraram em todo o legado, em todas as publicações realizadas e da obra de Fernando Pessoa. E todas essas obras trazem como marca uma grande dificuldade de lidar com os sofrimentos internos de cada homem. O que acontece com Fernando Pessoa? Por que ele é tão importante para o modernismo português, para os escritores que o sucederam, e ele deixa uma marca significativa até os dias de hoje? Fernando Pessoa, ele é um caso muito diferente de escrita, porque muitos autores, dependendo da época das suas publicações, eles usavam pseudônimos. E não é o caso de Fernando Pessoa, ele nunca usou pseudônimos. Fernando Pessoa possuía várias personalidades, e personalidades identificadas diferentemente em parte física, em parte cultural, até a assinatura. Se vocês prestarem atenção na imagem colocada aqui ao lado, são assinaturas bem diferentes de poetas diferentes que habitavam um só corpo físico. Muitos vão dizer assim, como é que isso é possível? Ele inventava isso? Não, Fernando Pessoa era identificado como poeta dos heterônimos. Então vejam só, olha, ele tinha um desdobramento de si mesmo e várias personalidades poéticas surgiam à medida em que ele desejava produzir uma obra específica. Conhece-se mais popularmente 3 heterônimos, mas é fato que Fernando Pessoa teve vários outros. Esses 3 deixaram marcas pela produção literária muito frequente, mas vejam só, olha, o que torna visível é a sua capacidade de deixar-se possuir por esses seres. É como se ele se visse tomado por personalidades diferenciadas. Muitos dirão, ele era louco, ele era um esquizofrênico. Não, na verdade, o que ocorria com as características poéticas desse profundo, maravilhoso, admirável poeta, escritor, é justamente a possibilidade de assumir diferentes características de estilo na escrita. E todo esse processo é muito interessante. Basta que a gente observe a leitura das suas produções artísticas para entender bem o quanto as suas obras eram especiais e significativas. Então ele não tinha pseudônimos, como eu falei ainda há pouco, ele não inventou esses personagens poetas, mas o que ele fez? Ele criou obras e todos esses seus heterônimos possuíam quase que vida própria. Ele foi autor da biografia de todos esses heterônimos e fazia questão de deixar claro que não era algo que iria passar, muito pelo contrário. Essas personalidades poéticas coabitavam com Fernando Pessoa. Vamos falar da primeira delas, que foi Álvaro de Campos. Álvaro de Campos era chamado o poeta das sensações do homem moderno. Por quê? E aqui eu coloco uma imagenzinha, desenhada pelo próprio Fernando Pessoa sobre essa personalidade específica do Fernando Pessoa, que é Álvaro de Campos. Essa frase que ele diz aqui é muito bonita, então vamos ler lá. Quando olho para mim, não me percebo. Então vejam bem, Álvaro de Campos tinha essa consciência muito tranquila, ou seja, a personalidade poética de Álvaro de Campos tinha uma consciência muito tranquila daquilo que fazia parte da sua obra e não da obra do corpo que o habitava, que era Fernando Pessoa.
Então a poesia de Álvaro de Campos ela é marcada pela inquietação do século XX, ele tinha uma personalidade citatina, ou seja, ele estava situado muito nas questões da cidade e louva o movimento e as máquinas. Então é um admirador das tecnologias que passam a surgir. Ele é tomado pela emoção da existência, tem a consciência da vida, do progresso, e é uma personalidade muito franca de Fernando Pessoa, Álvaro de Campos, em suas demonstrações, né? Ele retrata o quanto que essas inovações tecnológicas o atingem de uma maneira triste, porque ele é extremamente conservador. Seus poemas mais conhecidos são A Ode Triunfal, Tabacaria e Poema em Linha Reta. Tabacaria é de uma especialidade, de um preciosismo poético muito bonito. Eu convido a leitura de vocês. Eu sou suspeita para falar de Fernando Pessoa, porque é um dos meus poetas favoritos e todos os seus heterônimos. O livro do Desassossego é uma de suas obras, que inclusive eu tenho em PDF, que eu costumo ir até esses poemas e abrir aleatoriamente e ler, porque a cada leitura eu interpreto de uma forma diferenciada, assim como é Fernando Pessoa. Então, vamos falar aqui agora do segundo heterônimo, que já é Ricardo Reis. Observem que as características físicas de Ricardo Reis são bem diferentes de Álvaro de Campos. Vejam lá, assinatura diferente e o desenho retratado dele já é de alguém mais jovem e fisicamente diferente de Fernando Pessoa e de Álvaro de Campos. Então, o que dizia Ricardo Reis? Como é que ele era? Quais as características da sua obra? Ele era cultivador dos temas e das estruturas de poesia clássicas, a formalidade do verso. Ele tem a sua marca, o Carpe Diem. O que seria o Carpe Diem? Vamos lembrar? O Carpe Diem é aquela questão de viver o dia presente, não deixar que o passado ou que o futuro interajam com o que eu estou vivendo naquele momento. O que vale a pena é o instante presente. E Ricardo Reis pensa assim. Ele usa das suas poesias de forma a gozar a brevidade da vida no momento em que aproveitar cada segundo. Ele cultua o paganismo. Ele acreditava fortemente em todas essas características do momento presente e não destacava a importância da fé. Daí a questão de ser considerado paganista. O paganista é aquele que não acredita em religiões, espiritualidade, ele acredita exatamente naquilo que é palpável. A terceira personalidade mais destacável de Fernando Pessoa, seu terceiro heterônimo, era Alberto Caeiro. E aqui aparece já ele em comparação às questões físicas com Fernando Pessoa. Ele já era alto, ao contrário de Ricardo Reis, e suas características físicas não tinham nada de semelhante da austeridade de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa era extremamente austero, reservado, falava muito pouco. Já as suas personalidades heterônimas não, se caracterizavam justamente pela necessidade de se expressar. Então, Fernando Pessoa chamava Alberto Caeiro de meu mestre, porque é como se ele fosse o ponto de referência para todas as outras personalidades. Era um homem do campo, ao contrário do anterior, né, que era voltado para a questão da cidade, e era muito simples. No entanto, um ser especulativo e perqueridor do mundo. Perqueridor do mundo é aquela pessoa que está sempre questionando por que da vida, por que da morte, o que estamos fazendo aqui. Ou seja, é de uma análise profunda das questões da vida, do ser humano. E seus poemas mais importantes estão reunidos com o título de Guardador de Rebanhos e Poemas Completos do Caeiro. Ele se auto-intitula um poeta extremamente voltado para as questões do sentimento. Já Fernando Pessoa, que aqui é chamado de ortônimo e não de heterônimo, porque seria ele mesmo, né, a personalidade que habitava realmente, logicamente, o corpo, ele tem várias poesias extremamente, várias frases de profunda reflexão. Aqui eu destaquei uma que eu particularmente gosto muito, onde ele diz que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Fernando Pessoa era extremamente voltado para a análise do pensamento do homem, dos seus sentimentos e tudo aquilo que o inquietava. Todos os poemas assinados por ele mesmo
têm facetas distintas entre si, mas de uma profundidade muito grande. E Fernando Pessoa faz com que toda essa representação trate de uma maneira bastante peculiar. Eu convido vocês a refletir, a analisar essas questões da obra de Fernando Pessoa e, por enquanto, é só. Nos vemos na nossa próxima videoaula. Até lá!